pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos começar as nossas discussões sobre Crime e Castigo do Sr. Dostoiévski. Como ficou acordado então naquele meu vídeo de introdução, ou teoricamente aquele meu vídeo de introdução ao projeto, até esse dia então nós deveríamos ler a primeira parte do romance, e foi basicamente isso que eu fiz para poder gravar aqui este vídeo. Só que antes de eu começar a falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura sobre essa primeira parte, eu tenho uma coisa para comentar com vocês. É o seguinte, muita gente nos comentários daquele meu vídeo, né, em que eu falava, olha, estou pensando em gravar aqui, fazer uma série de vídeos sobre o Crime e Castigo, muita gente fala assim, eu vou participar, só que eu gostaria muito que fossem vídeos a cada 15 dias, a exemplo do que está sendo lá a Montanha Mágica, e a exemplo do que foi o Ana Karenina. Pois é, como muita gente me perguntou isso, né, me sugeriu isso naquele meu outro vídeo, vou perguntar novamente aqui. Vocês conseguiram conciliar as suas leituras aqui com a leitura do Crime e Castigo? Porque se muita gente ainda insistir que acha melhor que seja a cada 15 dias, não tem problema nenhum. É só eu ler aqui na minha velocidade e daí depois eu venho e gravo os vídeos certinho, sem problema algum. E estamos todos bem, ok? Então diga lá nos comentários se vocês estão conseguindo conciliar as suas leituras. E caso eu perceba que muita gente não está conseguindo, então a gente revê aquele meu cronogramazinho, faz outro sem problema algum e a vida segue em frente, certo? Enfim. Este daqui então, ele é um romance de 1866 e o fato de ser de 66 implica em várias coisinhas. E a primeira dessas coisinhas é o fato de que quando Dostoiévski escreveu isso, esse romance aqui, ele já havia voltado da Sibéria. E como eu falei em algum desses meus vídeos, daquela minha série de livros, de vídeos sobre o Dostoiévski, o fato de ter sido preso, de ter ido para a Sibéria, de quase ter morrido lá, tudo isso acabou gerando uma mudança drástica e profunda dentro da obra dele. E isso fica claro quando a gente pega livros como Crime e Castigo, como Memórias do Subsolo, como Os Demônios e por aí vai. Então esse é o primeiro marco que eu acho que é interessante aqui sobre este romance. E o segundo é que ele vai dar início àquela que é conhecida, né, como a série dos 5 elefantes do Dostoiévski, que são então aqui o Crime e Castigo, aí depois vem o Idiota, aí depois vem o Adolescente, os Demônios e por fim os Irmãos Karamazov. E eu vou tentar fazer vídeo para todos esses livros aqui, quer dizer, para os Demônios e para os Irmãos Karamazov já há vídeos aqui, só que são vídeos já muito antigos, sobretudo lá o dos Irmãos Karamazov. Então pretendo refazer aqueles vídeos dentro dessa minha nova perspectiva de leitura que eu estou adotando aqui, certo? Muito bem, então pensando nessas duas coisas é que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o Crime e Castigo, que de certo modo vai ser um romance em que o Dostoiévski vai aprofundar o embate, que é o embate mesmo estrutural que ele havia colocado aqui nas Memórias do Subsolo. Caso você não tenha visto o meu vídeo sobre Memórias do Subsolo, eu sugiro que você veja, não precisa ser agora, você pode ver em outro momento, porque várias das questões que o Dostoiévski coloca aqui vão ser recuperadas e vão ser postas em prática aqui pelo Raskolnikov, que vai ser um daqueles personagens do subsolo dentro da obra do Dostoiévski. E eu falei do embate, que é um embate mesmo estrutural, porque eu não sei se você se lembra daquele meu vídeo, mas aqui no Memórias do Subsolo você tem duas partes, que de certo modo é uma parte teórica e uma parte prática, digamos assim. E essa divisão que o Dostoiévski faz aqui é uma divisão muito peculiar, é uma divisão que mostra muito de um posicionamento conflitante que ele vai colocar aqui ao longo deste livro com relação a toda uma ideologia que estava em voga naquela época e que vai acabar, de certo modo, resvalando aqui no que ele fez no Crime e Castigo. Para além disso, outra coisa que eu acho interessante falar desde já é que o personagem principal aqui, que é o Raskolnikov, ele vai se construir a partir de um embate entre, por um lado, uma consciência moral e por outro lado, uma ideologia que vai justificar aqui
e mesmo impor o crime do título do romance. Então, e isso, como eu falei para vocês, é algo que veio aqui do Memórias do Subsolo, porque essa ideologia que o Dostoiévski vai colocar aqui nos dois livros, ela serve de crítica a um certo movimento filosófico que estava muito em voga naquela época e que eu vou comentando com vocês à medida em que esses vídeos forem acontecendo. Então, quando o Dostoiévski vai e se apropria disso, ele está, por um lado, aprofundando o que ele havia feito aqui nas Memórias do Subsolo, e por outro, ele está antecipando muito do que ele faria nos Demônios aqui, que é um romance de 71, não me lembro mais de quando que é esse romance. Mas enfim, que também já tem vídeos aqui no canal, fiz 2 vídeos para esse livro aqui, e farei um terceiro logo, então, enfim, eu vou deixar o link para todos esses vídeos que eu estou comentando aqui com vocês, estão numa playlist aqui do canal. Então eu vou deixar o link para essa playlist lá embaixo, e daí aos pouquinhos você vai se inteirando do que eu estou dizendo aqui. E essa ideia toda desse aprofundamento dessas várias ideologias aparecem logo na primeira página do romance, que aqui corresponde à página 19 dessa minha edição, em que o Raskolnikov está pensando e pensa o seguinte: tudo está ao alcance do homem e ele deixa isso tudo escapar só por medo. Essa ideia de que tudo está ao alcance do homem é algo que está presente aqui nas motivações do Raskolnikov, esteve presente naquelas várias deambulações do Homem do Subsolo e estará presente, inclusive, dentro aqui do personagem que é o Nikolai, né, quem vai, enfim, organizar todo aquele grupo nihilista aqui e tal. Então veja aqui, como eu falei para vocês, este livro aqui ele me parece muito importante porque ele vai congregar essas várias ideologias que o Dostoiévski foi criticando e foi aprofundando ao longo de toda a sua carreira literária, depois, lembre-se disso, do seu exílio lá, né, da sua prisão, enfim, na Sibéria. Outra coisa muito importante aqui sobre o Crime e Castigo é que ele vai unir duas coisas que são imprescindíveis para que você entenda a obra do Dostoiévski. A primeira delas é um realismo social que vem lá da escola natural, que é algo que eu falei quando eu fui falar aqui do Gente Pobre, que também já tem vídeo no canal e vai estar lá naquela mesma playlist. Então veja que quando você tem a estreia do Dostoiévski, e essa estreia ela já liga esse autor a todo um movimento que estava acontecendo e que remetia lá ao Gogol e etc. Enfim, então sugiro que você veja aqui a esse vídeo também, para que você entenda como que o realismo social vai acontecer no Dostoiévski. E quando você pensa no realismo social aqui no Crime e Castigo, talvez a figura que mais seja representativa disso, pelo menos até agora, é a figura do Marmieladov, ou algo do tipo, que é aquele personagem bêbado que o Raskolnikov vai encontrar em um determinado momento aqui dessa primeira parte. Então, pensando no realismo social, você tem aí o personagem Marmieladov, que vai aproximar novamente o Dostoiévski daquelas suas raízes literárias. Só que, por outro lado, você também tem aqui neste livro, congregado, unida a essa ideia do realismo social, você tem também uma série de conflitos morais que já apareceriam no segundo romance do Dostoiévski, que é aqui o Duplo, que também já tem vídeo no canal e vai estar linkado naquela playlist lá embaixo. Então veja aqui, quando a gente pega dentro da obra do Dostoiévski, o Crime e Castigo, ele de certo modo, ele vai congregar várias das escolhas teóricas, ideológicas e estéticas que o Dostoiévski fez ao longo da sua carreira e vai antecipar várias das coisas que ele faria até lá, enfim, a sua morte. Então você tem esse livro como uma peça importante, porque primeiro ele vai congregar esses vários fatores, porque ele vai ser uma peça representativa daquilo que viria a ser a literatura do Dostoiévski depois que ele voltou da Sibéria, mas também porque é com este livro aqui que o autor vai ser recolocado ali na Santíssima Trindade da literatura russa daquela época, né? Que é lá o Turgenev, o Tolstói e agora aqui o Dostoiévski. Porque eu acho que eu falei isso em alguns desses meus vídeos aqui sobre a obra do Dostoiévski no canal.
Mas esse autor ele sempre teve uma relação muito complicada, muito conflituosa com a crítica, e isso acaba, de certo modo, se arrefecendo um pouco quando a gente pensa nas reações aqui ao Crime e Castigo, ainda que vários grupos tenham protestado, enfim, mas isso é coisa que a gente vai falar ao longo deste projeto. Bom, essa minha edição aqui, né, que é pela editora 34, ela traz um prefácio do Paulo Bezerra, que foi quem traduziu, e nesse prefácio o Paulo Bezerra diz o seguinte: um dos componentes centrais da composição em Dostoiévski é o limite, que Bakhtin chamaria de limiar. Alguém impôs um limite ao homem. Cabe-lhe parar diante desse limite e igualar-se ao resto da manada, ou ultrapassá-lo, ainda que à custa de terríveis sacrifícios. Essa ideia de um personagem que vai se construir a partir desse limiar entre o ordinário e o extraordinário, entre a manada e aquele que se destaca dessa manada, é algo muito importante para que a gente entenda a psique aqui do Raskolnikov, cujo nome deriva ali de um termo em russo, que é Raskolnik, ou algo do tipo, enfim, que era um termo que antigamente era utilizado para poder denominar os dissidentes religiosos. Só que aí, conforme o tempo foi passando, esse termo ele foi começando a, a significar também, por analogia, aquele que é apartado dos demais. E essa ideia de um personagem que se aparta dos outros, que está ali desde o nome desse personagem, é algo muito importante, como eu falei para vocês, para que a gente entenda como que o Raskolnikov vai se comportar aqui ao longo de todo o romance. Mas enfim, e pensando nesse personagem, enquanto um indivíduo ali que está apartado, a relação dele com o mundo vai ser uma relação extremamente tensiva, né? Cheia de tensões. E pensando nessas tensões, é muito curioso porque este livro ele é construído por uma série de tensões que vão, de certo modo, contribuir bastante para aquele clima de suspense que vai tendo. Porque a gente sabe ali, eu acho que todo mundo já conhece que vai acontecer no livro, né? Que é o Raskolnikov vai matar uma senhorinha ali, enfim, ao fim já dessa primeira parte. Mas, então, pensando nessas tensões, você tem, em um primeiro lugar, e isso já aparece desde a primeira página, ainda que não explicitamente, você tem, primeiro, este romance ele se passa em São Petersburgo. Isso fica claro por conta de nomes de rios, de praças, de ruas, enfim. Então, é um romance que se passa em São Petersburgo e quando ele começa, eles estão aqui no mês de julho, que é verão na Rússia. E durante o mês de julho, existe uma coisa, um fenômeno natural chamado noites brancas, que faz sol a noite inteira, né, em São Petersburgo. E isso é algo muito importante porque o fato de que a história se passa em um ambiente extremamente iluminado por todo o tempo é algo que vai contrastar em muito com todo aquele clima sombrio que vai se estabelecendo ao longo do romance. Então veja que nós temos aí uma primeira tensão, que é uma tensão entre o ambiente interno desse personagem e o ambiente externo dele. A segunda dessas tensões é a tensão entre o indivíduo e o sujeito. E essa ideia, porque eu não sei se esse é mais o indivíduo, é a pessoa ali antes da sua inserção na sociedade, que é quando ela se torna, quando ela se assujeita. Mas enfim. E essa tensão entre o individual e o social, digamos, né, entre o indivíduo e o sujeito, é algo que vai aparecer tanto no Raskolnikov quanto no Marmieladov. Porque se você pensa na construção desse outro personagem, ela também é muito curiosa porque, apesar dele se envolver muito mais, dele fazer parte de um romance que poderia ser um romance ali social, né? Ele é um personagem tipo desses romances sociais, ainda assim, ele tem algo ali que é da ordem do conflito interno que vai aproximar bastante ele do Raskolnikov, porque apesar dele dele fazer parte de um tipo de personagem próprio de um tipo de romance daquela época, ele vai pensar muito mais nos próprios prazeres do que, por exemplo, em ajudar a família. Mas enfim, vamos falar desse personagem a seu tempo. Então nós temos essas duas tensões. Outra tensão que me parece muito curiosa também é que essa tensão entre o indivíduo e o sujeito
acaba gerando um embate, acaba gerando uma tensão entre a ideologia enquanto uma apropriação individual e a moral enquanto uma imposição do convívio social, que foi o que eu falei para vocês no início desse vídeo, que esse personagem aqui, o Raskolnikov, ele vai se construir ali no limiar entre seguir a ideologia ou seguir a moralidade que ele já possui. Então nós temos todas essas questões e nós temos também algo que aparece aqui meio que en passant no romance, isso na página 69 dessa minha edição aqui, que corresponde aqui ao início do capítulo, da parte 5 do capítulo 5 dessa primeira parte, que é a seguinte, que é a tensão entre aquilo que é a realidade e aquilo que é o delírio ou o sonho. Porque nessa parte aqui que eu citei para vocês, o Raskolnikov ele bebeu um pouco, deita ali no banco de uma praça e acaba dormindo. E ele acaba tendo um sonho, e antes desse sonho acontecer, veja o que o narrador diz. Os sonhos de um homem doente se distinguem frequentemente por um relevo inusual, pela expressividade e uma excepcional semelhança com a realidade. Às vezes forma-se um quadro monstruoso, mas o clima e todo o processo de toda a representação chegam a ser aí tão verossímeis e cheios de detalhes sutis que surpreendem, mas correspondem artisticamente a toda a plenitude do quadro, que não podem ser inventados na realidade por esse mesmo sonhador, ainda que ele seja um artista como Pushkin ou Turgenev. E daí é muito curioso porque essa reflexão que o Dostoiévski faz aqui serve para introduzir esse sonho do Raskolnikov, mas me parece uma reflexão sobre a própria literatura que era produzida naquela época, que era a literatura ali do alto realismo russo. Então você pensar nesse sonho do Raskolnikov como uma realidade apartada e de certo modo tão superior à realidade ali objetiva desses personagens que nem mesmo o Turgenev ou o Pushkin poderiam retratar, me parece que isso é uma coisa muito curiosa porque, eu não sei se você já leu esse romance, mas a partir do momento em que o Raskolnikov mata essa senhora, esse limite entre o que é o sonho e o que é a realidade vai se esboroando porque o personagem aqui ele vai ter alguns delírios ao longo de todo o romance. Enfim, então, pensando nisso, me pareceu muito curioso chamar a atenção de vocês para mais essa tensão que aparece, ainda que de maneira meio sutil aqui dentro deste romance. E do que fala, afinal de contas, o romance? Ele vai contar então a história desse personagem, que é o Rodion Raskolnikov ou algo do tipo, que ele é um jovem então que está morando ali em São Petersburgo e ele acabou, ou faz enfim, pouco tempo, que ele largou o curso de Direito porque ele não estava conseguindo se sustentar. E daí você tem isso por um lado, mas aí por outro lado você tem o seguinte, ele não trabalha, ele não estuda mais, então ele não tem nenhuma ocupação. E isso acaba fazendo com que ele consiga efetivamente levar a cabo tudo aquilo que ele estava pretendendo quando o romance se inicia aqui. Mas enfim, então você tem esse personagem e evidentemente, uma vez que ele não trabalha e não conseguiu estudar porque ele não estava conseguindo se sustentar, um dia um amigo vai acabar olhando para ele e falar assim, olha, tem uma velha ali que se chama Aliena Ivanovna e essa senhora ela é uma usurária. Então você vai lá, penhora algum objeto que ela lhe dá ali, enfim, algum dinheiro, esse tipo de coisa. Só que quando ele chega à casa dessa velha, ele acaba percebendo que ela não vale nada, porque ela cobra juros abusivos, ela tem muito dinheiro e acumula muitas coisas, e mais do que isso, esse dinheiro, na opinião do Raskolnikov, é extremamente mal aplicado. Ela acaba colocando um monte de imposições para que as pessoas possam, enfim, fazer algum acordo com ela. Então ele começa a perceber, ela maltrata a própria irmã. Enfim, então existem uma série de defeitos nessa senhora que acabam fazendo com que o Raskolnikov perceba o quão desprezível ela é aos olhos das outras pessoas. Só que isso acaba se confirmando quando o Raskolnikov sai da casa dela, chega em um bar e ouve duas pessoas conversando sobre essa senhora. E durante ali essa conversa, um desses rapazes acaba sugerindo que alguém matasse essa velha, porque se alguém fizesse isso, o mundo estaria livre de uma pessoa tão torpe, tão vil assim, quanto essa senhora. Só que ao ouvir
essa conversa entre esses dois rapazes, isso acaba dando um estalo na mente do Raskolnikov e ele acaba percebendo que alguém precisa fazer alguma coisa. E esse alguém é ele, porque afinal de contas, aqueles dois rapazes, eles só estão falando do fato de que da possibilidade de alguém matar a velha. Já o Raskolnikov, enquanto herdeiro direto aqui do Homem do Subsolo, do Dostoiévski, ele não é dos que falam, ele é dos que vão lá e fazem alguma coisa. E é justamente por conta disso que ele decide que está em suas mãos agir, porque ele não é o comum, porque ele é o apartado da sociedade. E pensando nesse sujeito como essa figura extraordinária, né? Enfim, como essa figura que não segue a manada, para usar aqui os termos do Paulo Bezerra, isso é muito curioso porque é justamente a consciência que o Raskolnikov tem de si próprio que acabam fazendo com que ele, enfim, tome a decisão que ele tome, que é de efetivamente ir lá e matar essa velha. E daí, pensando nisso, é muito curioso porque quando esse personagem passa a considerar o crime, ele começa a se perguntar por que todos os criminosos, afinal de contas, vão falhar quando eles vão cometer algum crime. E isso está na página 85 dessa minha edição. E aí ele fica pensando, ah, nossa, todo mundo quando vai cometer algum crime acaba falhando, acaba esquecendo algum detalhe. Só que a gente sabe que ele não vai falhar. A gente sabe que ele é uma pessoa que ele vai conseguir efetivamente aquilo que ele quer. Ou parte daquilo que ele quer, não é? Então, pensando nisso, é muito curioso porque nesses detalhes você começa a perceber como que o Raskolnikov acaba, de certo modo, se destacando dos demais, acaba se afastando da manada. Então, esse é um dado que me parece importante. E outro dado que me parece importante também é que depois que ele foi lá e meteu a machadada na velha, ele está ali desesperado, né, para tentar saber o que acontece com ele agora. E daí é dito o seguinte, isso está na página 96 dessa minha edição. O instinto o socorreu. E é muito curioso porque geralmente quando a gente pensa no instinto, a gente pensa na irracionalidade. Mas o instinto do Raskolnikov é um instinto extremamente racional, porque a partir do momento em que ele pensa como um instinto, ele começa a pensar, bom, então eu tenho que fechar a porta ali para que ninguém mais veja, então eu tenho que lavar o machado, eu tenho que fazer mais não sei o quê. Então, note, isso tudo acaba criando essa imagem para o personagem, sem que Dostoiévski precise ficar toda hora falando, ele é fora do normal, ele é fora... Não, ele vai compondo o personagem aos poucos, à medida em que o romance vai passando, para que a gente possa chegar a essa conclusão por conta própria, sem que ele precise ficar, enfim, insistindo nesse ponto. Mas, enfim, antes então de levar a cabo efetivamente o seu intento, que é matar a velha, o Raskolnikov ele vai passar então a sondá-la, então ele vai ir penhorar mais alguns objetos para poder perceber como é que é a dinâmica da casa, para ver onde é que a velha esconde o dinheiro, esse tipo de coisa. E num desses dias, então, quando ele já está voltando para casa, ele vai acabar entrando num bar e encontrando o Marmieladov, que é aquele personagem que vai fazer parte, então, ou que vai ser o melhor representante do núcleo do realismo social, enfim, como eu estou defendendo aqui neste vídeo. O Marmieladov, ele é um alcoólatra que gasta todo o dinheiro que ele ganha, então ele já perdeu, inclusive, vários empregos por conta disso, porque ele é totalmente desleixado, ele vende uniforme, ele vende aquilo que ele tem em casa, enfim. A esposa dele, que é a Katierna, ela é uma mulher doente, ela tem tísica, então ela tem ataques também, enfim, é uma coisa bem chocante a descrição que é feita aqui dessa mulher. E você tem, junto dessa família, mais duas crianças pequenas, e você tem a Sônia, que é a filha mais velha aqui do Marmieladov. E a Sônia acabou, que é fruto, inclusive, de uma relação anterior àquela que esse personagem tem com a Katierna. E a Sônia, para poder sustentar a casa no lugar do pai, ela acaba tendo que se prostituir. E isso é uma coisa muito importante à medida em que o romance avança, mas enfim, vamos falar disso aos pouquinhos. Então você tem esse primeiro núcleo, que também é um núcleo que vai se destacar um pouco. Só que essa questão do realismo social também aparece quando a gente pensa na história da mãe e da irmã do próprio Raskolnikov. Por quê? Depois que ele vai e ajuda ali o Marmieladov e tal,
ele acaba recebendo uma carta da família, e nessa carta ele acaba descobrindo que a vida da mãe e da irmã está assim, uma tragédia atrás da outra. Por quê? A irmã trabalhava numa casa de família como empregada para poder mandar dinheiro para sustentar o Raskolnikov. Só que o patrão dela acaba começando a ter um interesse sexual nessa moça, né, na irmã do Raskolnikov. E a patroa dela acaba descobrindo, acaba expulsando ela ali da casa e acaba difamando a moça, que não consegue arranjar emprego em mais lugar nenhum, enfim. É uma situação cada vez mais complicada. Só que quando essa situação efetivamente se resolve, aparece um sujeito que é o Luzhin, Piotr Luzhin, alguma coisa assim, sei lá como é que se pronuncia o nome desse sujeito. E esse Luzhin acaba então propondo casamento a irmã do Raskolnikov. E ele, por ser um homem que ele tem uma posição social elevada, ele trata a irmã e a mãe do Raskolnikov como se elas não fossem nada, como se ele estivesse fazendo um favor a elas. E isso é meio assim, ele vai comprar a moça, né? E quando o Raskolnikov recebe essa carta, é a gota d'água para que ele efetivamente vá lá e faça alguma coisa com relação à velha e consiga, enfim, pegar algum dinheiro para poder ajudar a família. Porque afinal de contas, ele não quer que a irmã se chegue ao ponto de ter que se vender para esse sujeito extremamente torpe, enfim. Então veja que é essa carta familiar que acaba intensificando todo aquele embate entre o moral e a ideologia que o Raskolnikov tem, e fazem com que ele efetivamente leve a cabo os seus planos. E como que ele faz isso? Ele acaba então incrementando um sobretudo que ele tem, colocando uma peça de tecido por dentro para que ele possa pendurar alguma coisa dentro do sobretudo sem que ninguém perceba. E essa coisa que ele pendura é um machado. Então ele vai, rouba um machado ali da vizinhança, chega ali na casa dessa senhora. E em um primeiro momento... Ah, sim, e por que ele resolve fazer isso rápido? Porque ele acaba descobrindo que naquele dia específico, essa senhora, a Aliena, ela vai estar sozinha em casa porque a irmã vai ter saído para ir não sei aonde. Então, aproveitando-se que a velha vai estar sozinha em casa, ele vai lá, pega esse machado, então coloca ali dentro do sobretudo, vai. Em um primeiro momento, assim, a Aliena, ela ainda tenta resistir um pouco à entrada do Raskolnikov dentro da casa, só que ele acaba conseguindo forçar ali a porta, acaba entrando, e enquanto ela está distraída tentando ali desfazer o embrulho de um objeto que ele havia levado ali para poder dar uma desculpa de que havia ido penhorar alguma coisa, ele vai, mete o machado na cabeça da mulher e ela acaba morrendo. Quando ela morre, ele pega ali a chave que ela tinha dentro da roupa para poder procurar o baú onde ela escondia o dinheiro. Só que aí na hora que ele vai ali, ele encontra o baú embaixo da cama, aquela coisa toda, aquela correria, ele revirando o baú, pegando coisas de ouro, pega uma bolsinha ali que essa velha tinha também dentro do bolso. Só que aí, conforme ele tá ali naquela pressão toda e você está ali aflito por ele escuta um barulho na sala, que é onde o corpo da velha tá ali. E quando ele chega na sala, ele descobre que a irmã da velha chegou mais cedo do lugar para onde ela havia ido e está ali estupefata com o cadáver da irmã atirada no chão. E o fato de ter essa outra personagem ali na jogada agora, né, que é a irmã da Aliena, dá uma crise de pânico no Raskolnikov, ele pega o machado, mata a moça também, e daí ele começa a ver que ele tá muito sujo de sangue, a mão dele tá cheia de sangue, o machado tá cheio de sangue. Ele vai até a cozinha, lava tudo, e quando ele volta da cozinha e chega na sala, ele percebe que a porta estava aberta o tempo todo. Ou seja, mais alguém poderia ter visto aquilo tudo. E daí assim, gente, daí em diante são, sei lá, 4 páginas que você lê, pelo menos eu li assim, em um estado de aflição terrível. Porque apesar de saber que é errado matar as velhinhas, não é verdade, coitadas? Apesar de saber que isso é errado, você acaba, não tem como você não torcer pro Raskolnikov da maneira como a coisa é contada aqui. Então é muito curioso porque você, a partir do momento em que o Dostoiévski vai e coloca essa crise moral no personagem,
ele acaba inclusive afetando o leitor, porque eu não gosto de estar do lado de um assassino, mas enfim, é meio que inevitável quando você está diante de uma coisa como essa. Bom, o fato então é que depois de limpar ali o machado, fechar a porta, o Raskolnikov ainda tem que se livrar de uma pessoa que acabou chegando ali em cima da hora para poder conversar com a velha. E essa pessoa tá forçando a porta para tentar entrar, porque ela percebe que esse senhor que chega acaba percebendo que a porta está fechada por dentro e a velha não responde. Ou seja, alguma coisa de errado está acontecendo por ali. Enfim, esse sujeito vai buscar ajuda ali com o porteiro, enfim, com o zelador ali do prédio em que essa senhora mora. E é justamente no momento em que ele desce a escada para poder procurar ajuda que o Raskolnikov acaba saindo dali da maneira mais estapafúrdia possível. Ele acaba entrando em outro apartamento que estava em reforma. E daí ele escuta essas pessoas subindo novamente. Aí ele consegue sair pela rua. Enfim, é a sequência mais terrível da literatura, acho que eu li nesse ano, porque não tem como você ler isso e passar incólume, né? Não tem como você não torcer para esse assassino aqui. Mas enfim, e é justamente no momento em que o Raskolnikov consegue fugir ali desse apartamento e ganhar a rua que acaba essa primeira parte do romance. Eu não sei vocês, mas eu consegui conciliar muito bem essa leitura com as outras que eu estou fazendo, porque afinal de contas, né, gente, não tem como. Quando você começa a chegar, sobretudo no finalzinho dessa primeira parte, não tem como você parar para fazer outra coisa, sabe assim? Eu deixei de fazer um monte de coisa aqui para poder terminar essa primeira parte, porque realmente não tem como, pelo menos não foi possível para mim, desgrudar do livro enquanto. E olha que eu já li esse livro antes, enquanto eu não soubesse aqui, enfim, do desfecho deste personagem. Certo? Enfim, semana que vem voltamos então para poder falar da segunda parte do romance. E é isso. Diga lá nos comentários a quantas andam a leitura de vocês, se vocês conseguiram, enfim, efetivamente chegar aqui neste ponto da história. E é isso. Semana que vem voltamos para falar mais um pouquinho do livro, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!